Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista de hoje é com Luiz Horácio, produtor executivo do primeiro Festival de Cinema Curta Pilar. O festival retoma as atividades no Cine Pilarense neste final de semana com uma programação cheia de atrações. Eu agradeço, obrigada por estar aqui conosco para falar de produção cinematográfica em Alagoas, sobretudo curta-metragem. O lançamento aconteceu no dia 24 de julho. Vocês estão retomando a programação, não é, do festival agora, dias 23, 24 e 25. O que ocorreu? Muito obrigado pelo espaço, prazer estar aqui. Dia 24 de julho foi o lançamento oficial do Festival de Cinema Curta Pilar, que já fazia parte de uma programação que deveria ser iniciada no mês de julho. Aí, por conta do período chuvoso, o cinema apresentou alguns problemas de filtração, precisou entrar em reforma e a gente teve que adiar o início do festival para agosto. Mas teria que ter uma programação inicial ainda no mês de julho, então fizemos um evento de lançamento com a apresentação da banda de fanfarra e com uma exibição de filme de animação e uma masterclass explicando sobre a produção de um filme de animação que foi executado nesse dia, né? É importante destacar que o Cine Pilarense assume, né, a apresentação desse projeto completando 100 anos de existência, né? Foi até uma coincidência, uma grata coincidência, a gente poder estar reabrindo o Cine Pilarense, que passou por uma reforma agora, mas também está completando seus 100 anos. E é uma satisfação muito grande de ser o evento principal a acontecer nesse ano no Cine Pilarense. É uma ferramenta centenária e muito importante para o cinema alagoano e que poucas cidades que tiveram cinema tiveram essa oportunidade de resgatar esse patrimônio e colocar ele em uso novamente. Pois é, e com os filmes que vão ser apresentados, passaram por uma peneira, digamos assim, né? Uma escolha. Como foi feita essa escolha? O Festival de Cinema Curta Pilar, ele tem a curadoria, o Pablo De Luca, né, que é o nosso produtor, e a curadoria da Andréa Paiva. Andréa Paiva. Andréa Paiva junto com o Pablo De Luca, que fez a escolha dos filmes através do portal Alagoar, que também está apoiando o festival. Então ela é a curadora e o Pablo também é o nosso diretor. Para quem não sabe, o Alagoar, ele reúne toda a produção cinematográfica de curta, ou só de curta-metragem? Não, toda a produção alagoana. Toda a produção alagoana. E nesse sentido, o que se espera para os gêneros que serão apresentados durante o festival? São 3 gêneros, não é? Isso, são todos em curta-metragem, dá até o duplo sentido no nome do festival, Curta Pilar, para poder conhecer a cidade do Pilar, aproveitar o que Pilar tem a oferecer, e também de que o festival ele apresenta filmes em curta-metragem. Então nós temos obras de ficção, obras de documentário e obras de animação. Pois é, e dentro dessas definições, o que atrai mais no momento? Qual é o estilo do filme que atrai no momento? Se for falar pelo meu gosto, é o documentário. Nem toda obra que se faz cinematográfica, ela busca o sucesso de uma bilheteria de cinema nacional, reconhecimento internacional, mas ela também tem a importância de registrar um momento, um fato, uma personalidade, algum assunto que precisa ser documentado, registrado e salvo aí na história. Então o documentário para mim eu acho que é muito bacana, eu gosto de produzir documentário e ele deixa esse registro histórico de um fato, de um momento, de uma personalidade e eu gosto muito do filme feito de documentário. É importante porque se torna uma peça não só cinematográfica, mas de pesquisa até, não é? Sim, sim. Eu já produzi um documentário muito bacana sobre a Foz do Rio São Francisco, onde tem realmente uma passagem histórica muito interessante de como foi o rio, os dados, dimensões
informações importantes que um aluno de escola consegue usar isso como base de informação. Pois é, e da melhor forma, mostrando, né? Com certeza, porque o visual ele grava muito mais fácil do que uma leitura ou até mesmo internet, né? Como está, no geral, a produção alagoana de curta-metragem, de filmes de curta-metragem? O que abastece o mercado de curta-metragem, cinematográfico no geral, são os editais de fomento. Então nós tivemos agora a conclusão do edital Paulo Gustavo da parte estadual, a municipal também já encerrou, e praticamente acho que todos os municípios de Alagoas tiveram a oportunidade de lançar os seus editais para produções no seu município e a do estado para produções a nível estadual. Isso é o que gera receita e faz com que as produções possam sair do papel. E é expressiva essa produção, Luiz? Muito expressiva. A gente tem projetos até na faixa de R$1,5 milhão que é a produção de série. Produção de série e longa-metragem. Tudo isso e a gente não consegue visualizar por meio da informação. O que está acontecendo, afinal? Porque são filmes que às vezes não têm todo aquele apelo comercial. Mas a gente tem o Cine SESI Pajuçara, que exibe muitas obras dessas que são realizadas aqui em Alagoas. E com certeza, se a obra ela for bacana, ela vai viajar por vários festivais de cinemas, não só no Brasil como no mundo. E dentro desse mundo do audiovisual, ela vai se destacar. Uma pena que não consegue chegar no grande público, né? Não, o que é que impede de chegar ao grande público? Assim, uma forma de chegar no grande público seria um Netflix, por exemplo. Né? É uma oportunidade de chegar lá. Mas também ela produz seus próprios materiais, né? Também incentiva a produção de outros materiais. E aí a gente está falando de Alagoas e está falando do Brasil, né? Então, as produções realizadas por grandes produtoras do Sul, Sudeste, elas têm um potencial muito maior, recursos muito maiores, muito mais recursos para produzir, principalmente ficção, que é o que mais chama atenção, né? Mas é importante democratizar essa produção, não é? Quem sabe um planejamento em nível nacional para buscar nos estados a produção de filmes, seja em longa, ou curta ou longa-metragem. O que é que você acha? No caso, Alagoas tem as suas produções, que elas são pouco exibidas, pouco difundidas, né? E aí vem um festival de cinema Curta Pilar, que é uma oportunidade para que esses filmes alagoanos eles possam ser exibidos para uma comunidade e para pessoas aqui do estado, porque a divulgação ela é a nível estadual. Então, ela vai chegar nas pessoas através dessa forma. Outras iniciativas como a nossa também ajudam a divulgar dentro do estado. E tem também os festivais de cinema fora do estado, onde você pode inscrever o seu filme, aí ele passa por uma banca e ele pode ser exibido e também julgado em outros festivais Brasil afora. É uma forma desse produto poder chegar a outros mercados, né? Pois é, e encontrar pessoas interessadas em produzir também, né? A produção audiovisual, ela aumentou muito nos últimos anos. Eu acho que tem uma influência gigantesca das redes sociais e da facilidade... A autonomia que dá a quem quer produzir, né? Antigamente ficava muito restrito às grandes produtoras, porque realmente precisava de muito recurso. Então, hoje fazem-se filmes até com iPhone e filme de qualidade. E qualidade, pois é, ia perguntar justamente isso, né? Como se coloca a qualidade dentro dessa pulverização, da forma como pode se fazer cinema. Logicamente que os grandes diretores e as produtoras, no modo geral, elas vão sempre querer o modo raiz, né? Vão querer a câmera de cinema, as lentes... Mas com um celular que grava em 4K também se fazem obras muito bacanas. O público predominante será de adolescentes, crianças, adultos? Como se espera? Nós temos obras que vão ser faixa etária acima de 14 anos, faixa etária acima de 12 anos e também classificação livre, que são as animações. A gente tem divulgado isso nas escolas, a gente vai pessoalmente nas escolas, passa de sala em sala, fala sobre o festival e a tendência é atrair o jovem.
mas que ele também traga a família. Pois é. É importante saber que há esse convite, não é, a crianças, adolescentes, que podem ver na arte cinematográfica também um futuro, não é? Exato, porque é um mercado crescente e quando eu falo assim que um iPhone é capaz de realizar coisas, é que não só um iPhone, mas qualquer celular, isso pode dar ao jovem a oportunidade de começar a criar, se interessar. Ele não precisa mais, como no passado, ter acesso a uma câmera, a uma ilha de edição. Ele já consegue criar coisas no celular e estudar sobre isso e se destacar até mesmo de maneira solo mesmo. Ele consegue adquirir conhecimento assistindo e realizando. Nesse sentido, o que representa o festival ser realizado no Cine Pilarense? Nós temos em Penedo, o hotel, na época, há mais de 40, 50 anos, que era o Festival de Penedo, estava no auge. E no Cine Pilarense, há uma perspectiva de transformar também num polo de discussão sobre essa produção cinematográfica? Isso. O Festival de Cinema de Penedo, ele é nacionalmente conhecido. Ele já tem mais do que a minha idade e, com certeza, é um festival consolidado. E o Festival de Cinema Curta Pilar, ele é o primeiro passo do que pode ser um grande festival no futuro. Pode-se almejar isso, claro. Com certeza. Até pela proximidade maior com a capital, está mais próximo dos produtores e a ferramenta está lá, que é o cinema. E como está o cinema? O cinema hoje está novinho, novinho. Assim, nós conhecemos o cinema numa visita técnica e eu já achei uma ferramenta fantástica. E eu não sabia que eles iam colocar em reforma, porque eram pequenos reparos, então eles nem falaram para a gente. Mas aí, com o aumento das chuvas, foi se descobrindo mais situações para resolver e hoje o teatro está novíssimo, estão colocando novas cortinas, estão no capricho mesmo, uma ferramenta fantástica. Então quem for vai ter conforto também, além de ver as peças cinematográficas, vai ter conforto. Isso, o telão é de uma qualidade muito, muito boa, a sonorização do ambiente, a acústica do cinema, então é um local muito bacana. Luiz Horácio, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o produtor executivo do primeiro Festival de Cinema Curta Pilar, que é o Luiz Horácio. Luiz, o festival vai ser realizado no Cine Pilarense e tem 3 momentos, né? São 3 dias. E o que é que vai acontecer na programação do primeiro dia? No primeiro dia nós temos a exibição de filmes de ficção, classificação 14 anos. No início nós vamos ter uma apresentação da banda de fanfarra na frente do Cine Pilarense, para poder já começar a animar e receber as pessoas. E nós vamos começar às 19h15 com a exibição dos filmes. Serão apenas 3 filmes. O filme Samuel Foi Trabalhar, de 2024, direção de Janderson Felipe e Lucas Lintreto. Nós vamos ter o filme A Carta, de Júnior Ferraz, um filme de 2023. E A Última Pena de Morte do Brasil, de Alberto do Carmo, um filme de 2022. Esse em especial é um vídeo um pouco mais longo, ele tem 54 minutos. E ele é um filme da cidade de Pilar, que destaca uma história do Brasil
que foi a última pena de morte aplicada no Brasil, aconteceu na cidade de Pilar. Então esse filme ele foi escolhido por esse motivo, por ser um filme da casa e um filme que merecia estar dentro do Festival de Cinema. Há possibilidade de discussão pós a exibição? Isso, ao final das exibições, em todos os dias, a gente vai ter uma mesa redonda com o Pablo De Luca e Andréa Paiva, onde vão falar sobre como foi o processo produtivo desses filmes com os diretores. Interessante. E as pessoas, em geral, quem estiver assistindo, tem lugar também reservado nessa mesa redonda? Isso, toda a plateia ela vai assistir os filmes e também acompanhar a mesa redonda. E pode fazer questionamentos também? Vão ter perguntas feitas por nós e vai ter perguntas também abertas para a plateia. O que é muito comum, pela experiência que você tem, nessas mesas redondas, isso aprimora a perspectiva do próximo festival? Com certeza, até mesmo para quem está lá assistindo e ver algumas cenas e poder escutar do próprio diretor como foi gravado uma cena daquela, né? Nós temos um filme nosso que vai ser exibido no sábado, que é um documentário, que é o Dedão Caçador de Polvos. Interessante. E esse filme a gente tem aí mais de Título, 50% gravado embaixo d'água. Então, eu e o Pablo De Luca passamos praticamente um mês mergulhando todos os dias para gravar essas cenas com a caça de polvo. Que é muito comum aqui no nosso litoral, não é? Isso foi gravado na Praia do Francês, contando a história do Dedão, que é um caçador de polvo da Praia do Francês. Ele que caça o polvo da maneira antiga, artesanal. Sem ferir, né, a existência. No caso dele, hoje ele só caça para o consumo. Só para o consumo. Não para exploração comercial, para o próprio consumo. Segundo dia de exibição. Serão os documentários no sábado, classificação 12 anos. Aí nós vamos ter a projeção do filme A Espera, de Nivaldo Vasconcelos e Sônia Sodré, de 2021. Dedão Caçador de Polvos, Pablo De Luca, 2021. Naso, Dia e Noite Maria, Andréa Paiva, 2021. O Canto, Isabela Vitório e Isa Magalhães, de 2023. O Que Lembro Tenho, de Rafael Barbosa, de 2012. Essas apresentações, elas seguem uma após a outra ou há pausa para debate, alguma coisa nesse sentido? Entre as exibições, um filme institucional do Sebrae e já segue para a próxima apresentação. Toda a discussão somente ao final. Lembrando que vai ter pipoca e refrigerante de graça para a plateia. Isso já é um estímulo, né? A mais. E sem contar que a participação também é gratuita. Abertura para todos. Para todos. Havendo vaga, cadeira. Havendo cadeira, pode entrar. Pois bem. E o terceiro dia? O terceiro dia, sem contar também que todas as exibições vai contar com a tradução em Libras. Então, o deficiente auditivo poderá acompanhar a tradução em Libras durante a exibição. A exibição por dia, né, do festival soma, digamos assim, quantos minutos na exibição desses filmes? Mais ou menos 2 horas de exibição. Juntando o tempo de um filme convencional, digamos assim, né? Por ser curta-metragem, você vai poder assistir vários filmes no mesmo dia. Esse de animação, a gente vai ter uma programação muito maior, porque são filmes mais curtos e muito mais exibições. E mais elaborados também, né? Essa é uma outra pegada. Então, em relação ao terceiro dia, que vai constar desses filmes infantis, não é isso? A animação não necessariamente infantil, mas a classificação é livre. É livre. O que é que se espera da plateia no primeiro encontro com o audiovisual, com curta-metragem? A animação é uma maneira de se fazer filme, onde não tem um personagem físico, né? Ou tem, mas ele é uma caricaturado. Caricatura. Mas é uma maneira diferente de se fazer vídeo, de fazer cinema. E a mesa redonda também promete, porque é interessante saber como que é produzido um filme de animação.
Sobretudo, porque exige tecnologia também, né? Existem filmes que usam a tecnologia, ele é todo computadorizado, como também existem formas de fazer animação ponto a ponto, com massinha, gravando mesmo, cena por cena, take a take. Construindo, né, na verdade. Construindo a cena quadro a quadro de uma maneira manual. A participação da população em ir ao festival e assistir, se dá porta aberta, lotou, como fica? Na verdade, o site... Porque é um acontecimento na cidade, né? Que não irá somente os pilarenses, não irão apenas os pilarenses, mas toda a região vai se interessar de participar, de assistir. As portas vão estar abertas para todos, porém, no site festivaldecinema.curtapilar.com.br você consegue imprimir o seu ingresso. Vai preencher poucos dados e imprimir o seu ingresso. Então, as portas vão estar abertas após a entrada das pessoas que possuem o ingresso. Caso a lotação atinja o máximo de cadeiras com ingressos emitidos pelo site, não vai ter vagas para quem chegar na porta. Então, se você pudesse antecipar, vá no site festivaldecinema.curtapilar.com.br e consiga o seu ingresso no site para cada dia. Então, você emite o ingresso para sexta, para o sábado e para o domingo, o dia que você pode ir. Qual a sua expectativa sobre o festival como um todo? Nossa expectativa é de 200 lugares fixos do cinema e mais 100 cadeiras extras que vão ser colocadas lá, e a gente quer ter a casa cheia. Porque a gente precisa mostrar o trabalho alagoano para essa população e para os amantes do cinema e aproveitar esse momento, essa oportunidade, né, que o Sebrae está proporcionando para a gente e para a cidade do Pilar e toda a comunidade do cinema alagoano. Pois bem, a valorização cinematográfica, a partir da discussão nessas mesas redondas também, para o conhecimento da população sobre como ocorre a produção. Isso, o que vislumbra a partir dessa experiência para as pessoas, por exemplo, que nunca assistiram, porque pode ocorrer, né? A mesa redonda é interessante porque você vai estar à frente com o diretor. Quando você assiste uma obra nacional conhecida ou uma obra internacional, muitas vezes você nem sabe quem é o diretor e você não tem essa oportunidade de ouvi-lo falar sobre como foi essa produção, poder tirar dúvida, né? Você vai assistir, ficar encantado, porém, você vai continuar no mundo da imaginação. E a mesa redonda é bacana, principalmente também para os produtores de cinema. Quem estiver lá, ter essa oportunidade de ouvir um outro produtor, conhecer um pouco mais sobre as produções, diretamente com os diretores de cada filme. Você, com a experiência que tem na produção executiva, né, desses projetos, qual é a expressão, digamos assim, sobretudo dos adolescentes no contato direto com a produção cinematográfica no curta-metragem? Eu até prefiro o perfil desse jovem adolescente. Sim. Porque ele vai olhar não só como um filme, mas também como uma oportunidade. Então eu acho que é possível ele olhar esse mundo do cinema como uma oportunidade, como é assistir jogar futebol e se ver jogador, é como se ver várias situações e poder enxergar naquilo ali uma oportunidade. Então o Festival de Cinema também pode ser um elo de oportunidade para quem realmente achar que aquilo é bacana para ele. Pois é, a oportunidade de ser um dia até um ator, né? Não só um produtor, um realizador no cinema, mas participante enquanto também ator. Exato, porque nas obras de ficção é necessário que tenham os seus atores, né? E todo o mercado do audiovisual depende de pessoas para atuar, né? Como está o mercado de trabalho para atores já existentes no mercado? Agora com esse derramamento de novos projetos contemplados, com certeza vai ter até disputa
por bons profissionais, eu não tenho dúvida. Se você quiser, se você tem um bom projeto para ser executado, com certeza os bons atores estão sobrecarregados. Luiz, e é interessante que tudo isso acontece e não há nenhuma linha, digamos assim, do que está acontecendo na produção. Não caberia também aos produtores a divulgação do que está sendo feito de uma forma mais contínua? No caso, como a gente está divulgando o Festival de Cinema, a gente também entrou em contato com a assessoria de imprensa e o espaço que vocês estão nos dando aqui também para poder chegar na população. Mas dentro desses programas de fomento também existe o programa para poder divulgar o cinema. Então, a própria Osh Eventos tem um projeto aprovado para fazer essa promoção do audiovisual. Porque essa questão do cinema, formar plateia para o cinema é algo muito difícil atualmente, em função de tudo que a gente vê no Netflix, no Apple, enfim, em todo lugar você tem uma alternativa, né? O cinema sempre foi um local muito bacana para se levar a família, a namorada, a família, né? Uma coisa bacana. E a pandemia tirou um pouquinho isso da gente e criou novos costumes, né? Os televisores em casa estão cada vez maiores, a qualidade do som dentro de casa está cada vez melhor, as produções estão a um botão do controle remoto. Então acaba que compete muito com o espaço do cinema, a sua própria casa. Assistindo no horário que quer, dorme um pouco, retoma a exibição, né? Exato, e no conforto de casa, né? Então eu acho que o produtor audiovisual ele também tem que buscar esses espaços. E o Alagoar é o portal que precisa realmente dessa divulgação para que você em casa possa assistir as produções alagoanas através do portal do Alagoar. E como acessar? alagoar.com.br. Pois é, fica aí. Fica a dica. Fica a dica. Portanto, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. É 1 minuto, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o produtor executivo do primeiro Festival de Cinema Curta Pilar, Luiz Horácio. Luiz Horácio, a programação está cheia de atrações, né? E nós não falamos do terceiro dia, a programação do terceiro dia, no domingo, como está? Isso, uma mostra de cinema, ele seria apenas exibições. Um festival de cinema, ele tem mais atrações, mais situações do que apenas exibir filmes. Então, o Festival de Cinema Curta Pilar, além da apresentação da banda de fanfarra no primeiro dia, para abrir os trabalhos, nós vamos ter no sábado, em algum momento, não vamos dizer o momento exato, mas vai ter uma performance do Homem-Aranha dentro do cinema, que vai encantar principalmente as crianças. Sobretudo. E no domingo a gente encerra as atividades com uma apresentação do Trio de Corda Alagoas, que também vai ser muito bacana aí para encerrar esse festival de cinema. E quais são os filmes que estão nessa programação do terceiro dia de exibição? No terceiro dia são obras de animação. Que você já falou, exatamente. No final,
que contexto vocês colocam a realização desse festival, sendo ele o primeiro? Ele é o pontapé inicial. Geralmente, festivais de cinema, ele também julga os filmes exibidos. E aí você tem lá uma classificação, primeiro, segundo, terceiro lugar, dos melhores filmes produzidos. Não é o caso nesse momento, por ser o primeiro festival de cinema, mas a gente quis realmente colocar esse evento no mercado para que nos próximos anos ele se perpetuando, e também a esse passo a gente também vai passando ele a ter mais critérios e até os próprios produtores fazerem as suas inscrições, porque nesse caso foram escolhas da curadoria. E no próximo ano aí já serão inscrições para participar do Festival de Cinema Curta Pilar. Abre para todos. Isso, aí os produtores é que vão inscrever e aí eles vão ser selecionados para poder participar do festival. É muito trabalhoso fazer um festival dessa natureza, Luiz? É bastante trabalhoso, não vou mentir. Eu trabalho também com outras atividades, né, e o Festival de Cinema está sendo até prazeroso, pelo fato de diferenciar um pouco daquilo que eu faço mais, mas dá muito trabalho. E a perspectiva que vocês têm de inaugurar um festival em outra região, mais distante do que é Penedo, do que representa Penedo, digamos assim, é um incentivo a mais, não é? De criar novos polos, não é? De festivais no estado. Isso, tem também um festival que está se consagrando, que é o Festival de Cinema de Arapiraca. Sim. E o Festival de Cinema de Pilar, ele vai ser realmente também algo que vai se consagrar no futuro. E todos começaram de um primeiro passo. Então a gente está hoje no primeiro passo e com certeza a gente vai atingir novos objetivos, seja comigo e com o Pablo, ou seja com outras pessoas. O nosso interesse é de colocar esse festival no mercado e que seja tocado por quem goste de cinema. Pois é, quem gosta de cinema gosta de assistir tudo que é relacionado a cinema, né? Não importa se é curta, se não é, enfim. E essa possibilidade de colocar os adolescentes na discussão, na exibição, como ator, se tiver, a identificação que esses meninos, essas meninas terão ao assistir aos filmes. E até mesmo o tema de cada um desses filmes, ele tem um objetivo. Ele quer passar uma mensagem, ele quer contar uma história, ele tem uma história por trás de cada situação dessa, né? Então são situações importantes que são relatadas em cada filme e isso também vai trazer um discurso sobre o tema do filme, né, entre a população, a comunidade. Sem falar que é uma expressão, o festival, de valorização do curta-metragem, que não só aqui, mas existe no país inteiro eventos similares e nesse sentido pode se tornar uma referência, não é? Essa é a proposta também. Geralmente as produções de longa-metragem são as mais valorizadas. E hoje mega valorizadas as produções de série. Porque a pessoa se prende naquilo e quer assistir aquilo capítulo a capítulo. Então está super valorizado a produção de série. E o curta-metragem, que ela tem principalmente essa característica de passar uma mensagem de maneira mais rápida, contar uma história mais curta, ela tem praticamente pouco espaço. E esse festival também vai dar essa oportunidade para que sejam exibidos e apresentados esses documentários, a ficção e também as animações em curta-metragem. O que impede, na sua avaliação, que se abra os filmes de curta-metragem para a TV aberta, por exemplo? Porque a gente vê algumas coisas na TV fechada. Mas não seria interessante colocar um canal geral para se estabelecer esse vínculo no audiovisual? Com certeza. E hoje a gente pode contar demais com a internet, e ela tem um alcance gigantesco e sem barreiras. Então eu acredito que não precisa depender e esperar pela TV aberta, canal fechado, mas a própria internet,
ela pode ser o veículo de disseminação desses filmes, como o Portal Alagoar tem essa função de concentrar as produções alagoanas e está à disposição de todos. Ela precisa, o Alagoar ele precisa ser disseminado o portal, mas já existe um local muito bacana que concentra as produções alagoanas. O Alagoar, para quem não sabe ainda. Voltando a essa questão da performance do personagem Homem-Aranha, como se deu essa escolha e por quê nesse contexto? Isso foi uma ideia do Pablo, né? Por conhecer o personagem que às vezes está na orla, às vezes está em alguns bares, em alguns lugares da cidade, fazendo performance vestido de Iron Man, ou de Homem-Aranha. Então o Pablo convidou ele e tem já uma trilha sonora especial para essa aparição dele durante o festival e promete ser uma surpresa e agradar aí a todo mundo. Pois bem, sobretudo aos adolescentes, Exato. né? Em relação ainda à produção, o que é ser produtor de um filme curta-metragem? No meu caso, que gosto de documentário, principalmente é ser curioso, né? A gente poder, quando escreve um roteiro e escolhe uma história para poder ser gravada, a gente nunca sabe de fato o que realmente a gente vai encontrar. Tem produções que elas são dedicadas a buscar uma coisa e chega lá e encontra outra. Então, você descobre, né? Você aprende. Então, a gente que trabalha com audiovisual, a gente está o tempo inteiro aprendendo sobre diversos assuntos que a gente jamais iria aprender se não fosse produzindo. E realmente, quando se escreve um roteiro, você não consegue chegar, de fato, na certeza do que você está buscando. É a produção que vai te abrir esse horizonte para criar um documentário. Assim como no jornalismo, né? A produção é a via principal na condução do que se vai fazer, se vai apresentar, né? Então, por exemplo, na questão do curta, espera-se que a partir desse primeiro festival tenhamos uma produção maior do que a já existente? A produção, se for independente, pode ser que a gente consiga engajar algumas pessoas a começarem a produzir. Mas as produções que têm um fomento... Edital, por exemplo. Com certeza a gente vai ter muito bons trabalhos saindo agora nesse próximo ano da Lei Paulo Gustavo e muitas produções que talvez não foram contempladas nesse primeiro, porque existe o critério de julgamento, de notas. Então, você tem a oportunidade de melhorar o seu projeto, inscrever de novo agora na Lei Aldir Blanc e essas produções saírem do papel e ser um produto bacana aí para o olhar do alagoano. Pois é, porque pelo que você falou, a produção é expressiva e se tiver o fomento em dia, vai ser bem maior, né? Se puder isso alcançar o maior número de pessoas, com certeza. Porque ninguém quer produzir e não ser visto. Então, é importante a gente ter espaços como esse para poder exibir e é o que todo produtor quer. Ele quer alcançar o sucesso daquele filme, mas nem todo filme ele é necessariamente buscando esse sucesso. É comum iniciativa privada investir numa produção audiovisual aqui em Alagoas ou não? Existem formas de captação particular também. Você consegue através de empresas, mas é muito difícil. Como você também pode, através de outras leis, fazer captação de pessoa jurídica, até de pessoa física, como uma lei... Existem projetos do audiovisual de captação, né? Que não necessariamente Paulo Gustavo, que é uma linha direta. Exatamente. E como... Lei Rouanet, né? Lei Rouanet. Pensei na Lei Rouanet, mas... que ela é um meio de captação de recurso de empresa privada, que na verdade é dinheiro público, mas através de empresa privada. E o mercado de trabalho para o curta, como se coloca? Falar a experiência própria, assim, a gente tem dificuldade em conseguir mão de obra. Existe espaço para novas pessoas ingressarem no audiovisual. O que é atrativo no audiovisual para alguém se interessar em atuar no curta-metragem?
É tanto para atuar como para produzir. É interessante porque você vai conhecer pessoas novas, você vai mergulhar numa história, né, no caso da ficção. Você pode criar um novo caminho de uma história que já existe, e isso através de um bom ator, de pessoas que às vezes você até se surpreende com a desenvoltura daquela pessoa, e fica, assim, a oportunidade de trabalho no audiovisual alagoano esse ano está bastante. Porque a escolha, né, por uma vertente artística, não deixa de ser, tem sempre a censura da família, né? Isso é um componente a ser enfrentado também. Hoje em dia não tanto, né? Já diminuiu bastante. O cinema é a sétima arte, né? E ela está no dia a dia de todo mundo. E Como o teatro também, né? como o teatro. E quase todo mundo, na verdade, começa no teatro, né? Exatamente. A atuar no teatro, é ali que você se solta, É na frente de uma câmera. Temos destaques em nível nacional e tudo partiu do teatro, né? Até então não existia audiovisual, um investimento maior como sempre existiu no teatro, né? E também tem as produções publicitárias, tem vários caminhos para quem quiser trabalhar nessa área, né? Sendo bom, a pessoa vai achar o espaço dela. Pois bem, o que poderíamos dizer sobre a expectativa da abertura, com toda essa programação, com essas atrações? Vai ser um acontecimento na cidade do Pilar, né? É isso que a gente espera, que seja um grande acontecimento, que a população compareça. Nós estamos com um telão na cidade rodando a propaganda, com um carro de som rodando propaganda, nossa visita nas escolas, um trabalho da Secretaria de Educação junto aos professores para atrair as pessoas, e eu espero ter fila na porta para que a gente consiga alcançar esse objetivo de mostrar o cinema alagoano para a população. Mas há vagas limitadas, só lembrando, né? Para garantir o seu lugar, certeza que você vai ter a sua cadeirinha lá, entre no site festivaldecinemaCurtapilar.com.br e emita o seu ingresso dia por dia. Não é um ingresso de um dia. Se você vai na sexta, você emite o da sexta, você também vai no sábado, emite o do sábado, e também o de domingo. É importante destacar que esse evento, ele movimenta a economia local também, né? Com certeza, porque vão ter vários visitantes, apesar da proximidade de Maceió, muitas pessoas podem ir e voltar no mesmo dia, mas com certeza vai trazer um fluxo para a cidade, até mesmo a nossa equipe já está movimentando a economia da cidade por estar o tempo todo em Pilar, está consumindo na cidade, a gente está imprimindo material, a gente está divulgando, e isso tudo gera receita e renda para o município. Pois bem, Luiz Horácio, estamos no final da nossa entrevista. Quero agradecer a sua participação e reservo esse minuto final às suas considerações. Eu que agradeço o espaço da TV Assembleia e espero todos vocês, esse é um convite a todo o alagoano, para visitar a cidade do Pilar, ver como a cidade está bonita, conhecer essa ferramenta fantástica que é o Cine Pilarense, e agradecer ao Sérgio, que é o diretor do cinema, pelo empenho que ele teve em deixar esse espaço prontinho, e que vocês vão ser muito bem recebidos no Cine Pilarense nos dias 23, 24 e 25 de agosto, esse final de semana lá em Pilar. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Ficamos por aqui. Obrigada também a você que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.